Bom dia, então, a todos os ouvintes que estão acompanhando a Rádio Escola da Bíblia. Na continuidade do estudo da Palavra de Deus, tivemos o irmão Randall há pouco, vamos seguindo no mesmo estudo, ou seja, de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Na sequência do curso bíblico Deixa a Bíblia Falar, hoje nós teremos a lição 3, vamos falar sobre as alianças. Na lição 1, nós vimos que a Bíblia contém a Palavra de Deus, escrita por servos inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia é a única fonte que possui a vontade de Deus para toda a sua criação. Precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia e praticar o que nela está escrito, a fim de termos uma relação íntima com Deus, conhecendo e fazendo a sua vontade. Na lição 2, na semana passada, nós vimos como estudar a Bíblia, os princípios a serem observados no estudo, a fim de que façamos a correta interpretação das Escrituras Sagradas. E há pouco o irmão Randall falou algo a esse respeito, e acrescento principalmente que Satanás usou as Escrituras Sagradas para tentar a Cristo. Nós vimos isso na aula passada. Por isso, da importância também de conhecermos as Escrituras, porque Satanás vai usar pessoas trazendo mensagens da própria Escrituras deturpadas, com o fim de nos confundir e fazer nós errarmos. Por isso, também da importância de conhecer e estudar a Bíblia e saber como interpretá-la. Na lição de hoje, nós vamos falar da Velha Aliança, que é o Antigo Testamento, e sobre a Nova Aliança, que é o Novo Testamento. A Bíblia é separada, é dividida em Velha Aliança, o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e Nova Aliança, Novo Testamento. As alianças bíblicas. Há muita confusão no mundo religioso no que se refere aos ensinamentos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Espero que esse estudo, que, como disse o irmão Valdizan, está bastante aprofundado, mas que esse aprofundamento seja para esclarecer e não trazer mais confusões. Porque, no meu ver, uma forma bem simples de explicar Velho Testamento e Novo Testamento, uma coisa é velha e uma coisa nova. O que é velho foi, morreu, o que é novo é o que está em vigor. Mas o estudo vai trazer a finalidade do velho, o porquê dessas mudanças todas. A Velha Aliança, definição. A Velha Aliança, ou Velho Testamento, ela foi uma aliança entre Deus e a nação de Israel, somente com esse povo. Nós vimos isso, quem estudou, quem fez o curso da Igreja Bíblica, que essa aliança do Velho Testamento foi exclusivamente para o povo de Israel. As outras nações não tiveram essa aliança para com Deus. Os gentios, nós, no caso hoje, não somos judeus, não somos o povo de Israel, se tivéssemos na velha aliança, aquela aliança não foi para conosco. Essa aliança foi feita quando os israelitas saíram do Egito e foram para o Sinai. Esse foi o exato momento em que a aliança foi promulgada. Está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 3. Então Moisés convocou todo o Israel e disse: Ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Com todos nós aqui hoje, que estamos vivos. Então, a aliança começou neste local para Israel, dali para frente. O propósito e a utilidade da velha aliança. Essa aliança, ela era santa, boa e justa. A velha aliança definiu o que era o pecado. Paulo falou aos Romanos, no capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? Paulo falando sobre a aliança. A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei definiu o que era pecado, a lei trouxe por escrito para as pessoas conhecerem o que era pecado. Paulo seguindo falando que de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei, ela foi a sombra, o Velho Testamento, ela foi a sombra, a preparação do que é real e do que viria posteriormente. Nós veremos aqui que o que viria posteriormente veio e está em vigor hoje, a nova aliança. O autor da carta de Hebreus fala
aos povos judeus, uma carta exclusiva aos hebreus, né? Sobre a velha aliança e a nova aliança. Lá em Hebreus 10, capítulo 1, fala: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, falando do papel da velha lei, que ela foi uma sombra do que haveria de vir, e quando o autor da carta de Hebreus estava escrevendo essa doutrina, né, a nova lei já estava em vigor, nós vimos no curso da Igreja Bíblica, que a nova lei, vamos rever hoje, que ela entrou em vigor com a morte, o sangue, o derramamento de sangue de Jesus Cristo. Então, a velha lei, o Velho Testamento, ela foi tutor, ela educou até a idade adulta. O tutor é aquele que educa até a pessoa atingir a maturidade. Então, o Velho Testamento foi o tutor até Cristo. A lei regulamentou o povo de Deus, o Israel, até a vinda de Cristo. O Velho Testamento foram normas que norteou o povo de Israel para que chegassem até Cristo, conhecessem a Cristo, que seria e é a base da nova lei, a nova aliança, para com toda a humanidade, com todo o povo, toda a criação de Deus, o Novo Testamento, a nova lei, a nova aliança, a base, o alicerce é Jesus Cristo. Paulo falando aos irmãos em Gálatas, né? Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Qual fé? A fé em Cristo Jesus, ser o Filho de Deus, Senhor e Salvador. É somente por ele que obtemos a salvação, o perdão dos pecados. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, e foi revelada em Jesus Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Hoje somos justificados pela fé, não mais pela lei. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não estamos mais na velha aliança, não estamos mais no Velho Testamento, não estamos mais nas ordenanças que estavam lá escritas, que nos levou até Cristo. No Velho Testamento, houve uma profecia sobre o futuro da velha aliança. No Velho Testamento está escrito o que haveria de acontecer com a velha aliança. Ainda na era mosaica, Deus manifestou que faria uma nova aliança. Já lá, durante o vigor da velha aliança, Deus falando ao seu povo que faria uma nova aliança. Em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Então, chegando os dias, declara o Senhor, declara a Deus, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, que nós vimos lá no Monte Sinai por Moisés, né? Quando os tomeis pela mão para tirá-los do Egito, tirou da escravidão do Egito, o povo judeu. Porque eles, o povo judeu, quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. O povo de Deus, Israel, eles foram culpados e quebraram a aliança que Deus fez. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, falando da nova aliança. Declara o Senhor: porei a minha lei agora no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Hoje nós temos fé em Cristo e a lei de Jesus Cristo, a nova aliança, o Novo Testamento, está gravado em nossos corações por fé. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo, toda a humanidade. Não só mais Israel, mas toda a criação de Deus agora. Nós temos o Novo Testamento, Jesus Cristo gravado em nossos corações. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Graças a Deus, hoje a todos é possível conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Basta ter fé em Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, ler o Novo Testamento, na palavra de Deus, gravar nos seus corações. Todos conhecerão a Deus através das Escrituras Sagradas. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Graças a Deus, né? Graças a Deus e a Jesus Cristo, a morte dele, todos os nossos pecados foram perdoados, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos batizamos, cremos em Deus, cremos em Cristo, nos arrependemos e recebemos o dom do Espírito Santo e temos hoje nós, na atualidade, gravados Deus, Jesus Cristo e o Novo Testamento, essa doutrina nos nossos corações. Isso não aconteceu nos antepassados, porque o povo de Deus não cumpriu a lei antiga.
ano após ano haviam sacrifícios para relembrar os pecados da humanidade. Mas, graças a Deus, Deus, uma única só vez, morreu por todos os pecados uma única vez. Mas as leis moisáicas não são estatuto perpétuo? Vejamos as passagens a respeito disso e compreender esse significado de perpétuo. Muitas passagens no Velho Testamento falam dessa palavra perpétuo, mas nós veremos o real significado, às vezes, numa tradução do grego para o português, traz uma confusão e nós vamos ver o sentido para nos facilitar entender essa palavra perpétuo. Vamos ver algumas passagens da velha lei, do Velho Testamento, onde fala essa palavra. Em Êxodo, disse ainda o Senhor a Moisés, no Velho Testamento, na Velha Lei: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia, que é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Estamos aqui falando da velha lei, do Velho Testamento, do sábado, que é consagrado ao Senhor. Quando Cristo veio, ele vai falar a respeito disso, nós veremos adiante. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Essa palavra está aqui, a perpétua, que nós vamos tentar mentalizar ela e ver o real significado bíblico dela. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Velha aliança, Velho Testamento, de Deus somente com os israelitas. Pois em 6 dias, diz o Senhor, fez os céus e a terra, e no 7º dia ele trabalhou e descansou. Uma outra passagem está em Êxodo, que fala da palavra perpétua. Né? Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Perpétua. Ordenança, sacerdócio, os levitas. Então, novamente, no Velho Testamento, uma velha aliança somente de Deus com o povo de Israel. Assim vocês dedicarão Arão e seus filhos. Uma outra passagem, este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Mais um mandamento, lá mais uma ordenança entre o Deus e o povo de Israel, contido no Velho Testamento. Outra passagem que fala da palavra perpétua, tem várias outras, né? Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se esconde as tábuas da aliança, Arão manterá suas lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Contido no Velho Testamento, na Velha Aliança, friso bem, de Deus somente com o povo de Israel. Por que eu friso bem? Se essa aliança tivesse em vigor, nós, gentios, nós que não somos judeus, não estaríamos ao alcance de Deus, né? Mas graças a Deus veio a nova aliança, que a base dela é Jesus Cristo. Então, seguindo ainda na palavra perpétua na velha aliança, este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém estiver impuro tocar, se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Falando, mais uma vez, ordenanças exclusiva para o povo de Israel, mandamentos do Velho Testamento. Então, o sentido perpétuo aqui, hoje nós temos que entender, nas passagens que nós lemos, não significa eterno, no sentido que normalmente pensamos, geração perpétua, nunca mais vai desaparecer, perpétuo. De fato, a palavra hebraica tem a ideia de até o fim de um certo longo tempo. Então, algo novo iria acontecer e aconteceu até que isso morresse, caísse por terra. E foi quando veio Cristo, a nova aliança, e o Novo Testamento foi registrado, e Deus falou lá, nós lemos em Jeremias, que ele prometeu uma nova aliança que viria, falou. Notamos que aquele que disse que o sábado seria estatuto perpétuo, nós lemos no passado, também disse que as demais leis citadas acima seriam igualmente perpétuas. Como entender, então, perpétuo eternamente ou não? Deus anularia uma aliança que ele mesmo estabeleceu? Não.
Deus não quebrou sua aliança. Vejamos aqui em Jeremias: eles anularam a minha aliança. O povo de Deus, Israel, com quem Deus fez aliança, esse mesmo povo quebrou a aliança. Se quebrou a aliança está quebrada. Vejamos nessa passagem que foi o povo de Israel que quebrou a aliança. Por essa razão, Deus fez uma nova aliança. Essa nova aliança foi anunciada por Deus. Nós lemos em Jeremias 31 aqui. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. A velha aliança, o Velho Testamento, que nós vimos que foi o tutor, foi extinta na cruz. O tema da carta de Hebreus, destinado aos descendentes de Abraão, os judeus israelitas, é sobre a superioridade da aliança cristã, aliança em Cristo Jesus, em comparação à aliança mosaica. Jesus é o mediador de superior aliança que contém superiores promessas. O autor da carta de Hebreus nos diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Jesus veio ao mundo pregar a salvação com ministério superior à lei mosaica, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, é superior à antiga e ao Velho Testamento, sendo baseada em promessas superiores, promessa da vida eterna em Jesus Cristo. O homem foi incapaz de cumprir com todas as exigências da velha aliança. Portanto, se tornou imperfeita por causa do homem, sendo necessário Deus fazer uma nova aliança. O autor da carta de Hebreus segue nos seus ensinamentos, inspirado pelo Espírito Santo, revelando à humanidade. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. A primeira aliança, o Velho Testamento, envelheceu e ficou prestes a desaparecer em torno do ano 600 a.C., quando Deus anunciou a vinda de uma nova. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto a desaparecer. Mais uma vez friso, para vocês relembrarem que a velha aliança foi instituída por Deus e somente Israel. A importância que veio uma nova aliança para toda a humanidade, senão nós, da criação de Deus, que não somos judeus, não estaríamos ao alcance das graças de Deus, né? Na cruz, a velha aliança foi revogada, graças a Deus. Tá? O autor da carta de Hebreus ainda ensinando. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproxima de Deus, com a nova aliança, graças a Cristo Jesus, que morreu por nossos pecados. Deus falou que todos pecaram e todos merecem a morte eterna, mas ele é tão bom, tão amoroso por sua criação, que ele deu uma nova aliança, um novo testamento em Cristo Jesus, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Basta a humanidade hoje crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepender de sua vida de pecados, se batizar, morrer como Cristo morreu na cruz, nas águas do batismo se batizar, ao imergir, morre com Cristo na cruz, sai das águas uma nova criatura, ressuscita como Cristo ressuscitou, e agora, hoje, graças a Jesus Cristo, nós somos nova criatura, revestidos da pureza de Jesus Cristo, graças a Ele. A lei vigorou até conduzir a Cristo. A lei foi o tutor até Cristo. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Hoje somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós, cristãos, discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, membros da igreja de Cristo, temos fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo trazer a salvação, que morreu pelos nossos pecados. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do torto. A humanidade, graças a Deus, não está mais sob o controle, tanto os judeus, que eram para eles a lei, como nós, que não era para nós a velha lei, estamos sob o controle do Velho Testamento, das leis que foram exclusivas para o povo de Israel. Somente a salvação mediante a observância perfeita da lei, o que não é possível ao homem, ou mediante a fé em Cristo. Os judeus hoje ainda acreditam, né? Não acreditam em Cristo e na velha lei. Se eles querem realmente a perfeição, eles têm que cumprir toda a lei.
e Deus já disse que o homem não consegue porque o homem é pecador. Então, mediante a fé em Cristo, nós conseguimos cumprir o Novo Testamento, a nova lei que Deus nos deu. Paulo fala aos irmãos em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Um jugo de escravidão que tinha os judeus na velha lei que não conseguiam cumprir. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, se o povo judeu estava ensinando aos cristãos que eles deveriam circuncidar para ter a salvação. E Paulo disse que em Cristo Jesus nós temos nos libertou da lei que não trazia salvação. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nossa circuncisão é no coração, não mais carnal. Então, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. A lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, foi abolida. O Velho Testamento foi abolido na forma de ordenanças. Paulo fala aos irmãos em Efésios, pois ele é a nossa paz, Cristo Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, o qual de judeus e gentios fez um único povo, um único homem, um único discípulo de Cristo, um único membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Hoje todos nós somos um, discípulos de Cristo, sem separação de nações. E destruiu a barreira, o muro da inimizade que existia lá entre judeus e gentios, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, anulou o Velho Testamento e trouxe uma nova aliança, onde todos que aceitarem pela fé Cristo Jesus como Senhor e Salvador são um, sem nação. A nação, nós somos discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Não tem mais aquela divisão de judeu, gentil, outro. Nós somos um só, povo de Deus, membros do reino de Deus, do reino de Cristo. O objetivo dele era criar em si mesmo, em Cristo, dos dois, um novo homem. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Quem é o autor dessa carta foi Paulo. Paulo é um exemplo dessa transformação de nova criatura em Cristo Jesus, um fariseu ferrenho, um judeu ferrenho, perseguidor dos cristãos, obedecendo à lei mosaica, ao Velho Testamento, conheceu a Cristo, Cristo revelou-se para ele, e trouxe revelações importantes para ele, ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, inspirado pelo Espírito Santo. Quantas cartas ele nos deixou nos ensinando a verdade. A verdade é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Deus nos perdoou de todos os pecados e removeu a lei de ordenanças na cruz. Paulo falando aos irmãos em Colossenses, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. As ordenanças, o Velho Testamento, aquilo que não trazia salvação eterna por erro da humanidade, do povo de Israel, ele pregou na cruz e trouxe um Novo Testamento baseado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce. E tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Você lembra que na Velho Testamento tinha isso, ordenança, não comam isso, não bebam aquilo, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dias de sábado. Então, tudo isso caiu por terra. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Elas foram sombras, o tutor. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Hoje, a realidade se encontra-se em Cristo Jesus, o Novo Testamento, essa doutrina dos apóstolos, escritas por Espírito Santo, a partir da vinda da Igreja de Cristo, quando Cristo prometeu. Estudamos isso no curso da Igreja Bíblica. E, graças a Deus, nós temos hoje essa doutrina, o Novo Testamento, o ministério de Jesus, Jesus Cristo,
à disposição na Bíblia Sagrada para seguirmos os mandamentos de Deus. As ordenanças, os mandamentos do Velho Testamento foram cancelados e removidos somente quando Cristo morreu na cruz. Isso deve explicar o fato de que ele, Cristo e seus discípulos terem guardado a lei moisaica e pedido a outros para fazer o mesmo. Em Mateus, Cristo fala: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cristo cumpriu tudo o que estava escrito e previsto a seu respeito. Digo-lhes a verdade: enquanto existir os céus e terras, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Observe nessa palavra, até que tudo se cumpra. Cristo veio para uma missão, para cumprir um fato, cumprir uma ordem de Deus, que era vir ao mundo trazer a salvação eterna. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E se cumpriu. Ele morreu pelos nossos pecados e Cristo glorificou, ressuscitando, trazendo para sentar à sua direita. Até que tudo se cumprisse, o Velho Testamento, as ordenanças, os mandamentos estavam em vigor. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, até que tudo se cumprisse, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, chamando a atenção dos fariseus aqui. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, o homem, o judeu, que era o destinatário da velha aliança, cumpria partes da lei, não toda a lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade, eles não se importavam. Vocês devem praticar tudo, todas as coisas, sem omitir aquelas. Devem praticar as coisas do dízimo também, mas é toda a lei. Ninguém deve julgar o outro por sua observância ou não à lei, ou questões acerca de comida, bebida ou dias especiais. Todas essas coisas são sombras do que é real. Paulo falando a Timóteo na sua primeira carta, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostarão, sairão da fé, alguns da fé, ou dando ouvidos a espíritos enganadores, homens, Satanás usando homens para trazer, distorcer a sã doutrina. É a doutrina de demônios, eles trazem a doutrina do demônio, Satanás, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens proibindo o casamento que Deus abençoou e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graças. Podemos comer tudo, em tudo dai graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada a rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Um faz diferença entre o dia e dia. Pessoas que julgam, eu observo esse dia, eu não observo, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Paulo falando aos Romanos sobre o que continha na velha ordenança e o que Jesus trouxe, as mudanças de pensamento e princípios para Novo Testamento. Hoje o Novo Testamento é baseado em Jesus Cristo e veremos a seguir. A nova aliança e seu estabelecimento. Quando surgiu a nova aliança? Superioridade de Jesus em relação a Moisés. Nós lemos aqui em Hebreus, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Na velha aliança, somente com o povo judeu, o sumo sacerdote era da tribo de Levi, os levitas, e os sacerdotes da tribo de levitas, e era só com o povo judeu. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote da nova aliança com toda a nação, sendo fiel ao que o constituiu,
como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus Cristo é mais digno porque é filho de Deus, não teve pecado e morreu por nós na cruz. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Mas agora, o autor da carta de Hebreus, mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. A nova aliança, contida no Novo Testamento, onde a base é Cristo Jesus, são melhores promessas, melhor aliança. É a aliança onde diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados e nos trazer salvação eterna. É a nova aliança que diz que ao nos batizar, ao crermos em Cristo, temos fé que Ele é o Filho de Deus, nos batizarmos, teremos nossos pecados perdoados e receberemos o dom do Espírito Santo. Receberemos o Espírito Santo habitar em Deus. Nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo, não mais naquela velha lei onde existia um templo físico, um prédio físico. Por isso que hoje nós dizemos, nós discípulos de Cristo, que a igreja de Cristo são os seus membros, os integrantes do corpo de Cristo. O local onde a igreja de Cristo se reúne é apenas um prédio, uma construção física, quer seja casa, quer seja construção específica para isso, quer seja na rua ao ar livre, é só um local. A igreja de Cristo são as pessoas, o corpo de Cristo. Então, o Novo Testamento, a nova aliança, Cristo Jesus, é o alicerce, é uma melhor promessa. É nele que nós temos a vida eterna. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Tudo o que ele disse era autoridade dada pelo Pai. Tudo o que ele disse quando chegou aqui no mundo, seu ministério, ele só disse o que o Pai mandou dizer. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado pelo Pai, né, por Deus, todo o poder nos céus e na terra. Se Deus deu para ele todo o poder, a partir do seu ministério, tudo o que ele diz é a verdade de Deus. E é ele que devemos seguir hoje. Antes de Moisés e Elias, devemos ouvir a Jesus. E Pedro, tomando a palavra, isso no monte, né, disse Jesus a Pedro, Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queremos, façamos aqui 3 tabernáculos. Quando Pedro viu Jesus, Moisés e Elias conversando. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, Pedro a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Deus falando para eles. Este, apontando para Jesus, né? Este Jesus é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Nós temos que escutar hoje a quem? A velha aliança, a Moisés, a Elias? Não, a Jesus. Jesus Cristo veio nos trazer salvação. Jesus Cristo, no seu ministério, nos trouxe a salvação. Ensinou os apóstolos ao que dizer a partir da ida dele, da ressurreição dele para junto do Pai. E prometeu aos apóstolos: eu vou embora, fiquem tranquilos, Deus mandará um consolador, o Espírito Santo, para vocês, para que vocês relembram de todos os meus ensinamentos. Eu tenho muito mais coisas para ensinar para vocês, mas é pesado, vocês não vão compreender agora. Mas o Espírito Santo de Deus, vocês vão receber com poder para comprovar que vocês são minhas testemunhas e que tudo que eu estou falando e vou ensinar é de Deus. Ele vai relembrar vocês do que eu ensinei e vai dizer muito mais coisas que o Pai mandou dizer. E graças a isso, essa promessa, no dia de Pentecostes, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Ali surgiu a Igreja de Cristo com os 3.000 membros batizados, cerca de 3.000 membros, igreja, o corpo, todos aqueles 3.000, esses foram a Igreja de Cristo inicial. Ali os apóstolos passaram a pregar essa doutrina, a falar, inspirado pelo Espírito Santo, nós vimos isso no curso de Igreja Bíblica. Os apóstolos passando os poderes em posição de mãos para alguns, para também pregar, inspirados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Toda a revelação do ministério de Deus e do mistério de Deus foi revelada, está escrita hoje no Novo Testamento, na Bíblia, graças a Deus. Nós temos grande responsabilidade, nós recebemos tudo de mão beijada do Senhor para seguirmos a Ele, obedecermos e seguirmos a Jesus Cristo.
Nós seremos julgados pela palavra de Jesus, pelo que está contido na Bíblia, no Novo Testamento, a partir da nova aliança. Cristo falou: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, que hoje está escrita na Bíblia, graças a Deus, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então nós sabemos o que vai nos julgar. Por isso da importância de conhecer essa doutrina, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, para não sermos condenados. Jesus é o Senhor do sábado. Ele tem toda a autoridade sobre o sábado. Se lembra que no Velho Testamento tinha aquele mandamento e Jesus disse que a ele, Jesus, foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem autoridade sobre o sábado. O Novo Testamento ele explicando aos fariseus, né? E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando as espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, lhe disse: nunca leste o que Davi, quando teve fome, fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, sabendo que isso era somente aos levitas, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes, e sacerdotes eram só levitas? E dizia-lhes: o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, é o Senhor até do sábado. Jesus tem toda a autoridade sobre as leis. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Está lá no Velho Testamento, né? Mas eu digo: qualquer que olhar para sua mulher e desejá-la, para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, Deus fala do princípio do mandamento, não fala só da ordenança. A aliança cristã passa a vigorar a partir da morte do seu testador, que é Jesus. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 9, nos diz: por isso é mediador de um novo testamento, Jesus Cristo, para quem ter vindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. No primeiro testamento todos morreriam, todos judeus, porque era só, ainda mais porque era só para os judeus, né? Todos os judeus morreriam. Os outros já estavam condenados, não tinham aliança com Deus, né? Os que não eram judeus. Os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo? Ou seja, o Novo Testamento só teve valor com a morte do seu testador, que foi Jesus Cristo. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento no Velho foi consagrado com sangue de animais, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, somente para o povo de Israel. Frisar bem aqui. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. E sem derramamento do sangue não há remissão. Ou seja, hoje, graças a Deus, o Novo Testamento passou a vigorar com a morte do testador Jesus Cristo, com o sangue dele na cruz. Por isso que ele veio a morrer pelos nossos pecados. Como entender, então, essa lição de hoje, né? Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existir os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Se Jesus estivesse dizendo que nada iria mudar desde Moisés até o fim de todas as coisas, então isso significa que todos os textos acima que nós lemos sobre o Novo Testamento, Nova Aliança, são contraditórios. E não são. Até que tudo se cumpra significa até que se cumpra a missão de Cristo aqui na terra, que foi morrer pelos nossos pecados, morrer para que a nova aliança entrasse em vigor. Jesus não disse que a lei não passaria até o dia em que o céu e a terra passassem, e sim que não passaria até que tudo se cumprisse. E quando se deu tal cumprimento? Jesus cumpriu a lei, explicando que as regras não são mais importantes que os princípios eternos.
A mudança que ocorreu foi a extinção das regras, não dos princípios. Observe bem isso. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, no Velho Testamento, na lei mosaica, o pôs à prova com essa pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei mosaica do Velho Testamento? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha esse princípio. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois o que aquele que ama o seu próximo tem cumprido toda a lei. Olha os princípios dos mandamentos de Deus nos ensinando. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se reúnem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Jesus cumpriu todas as profecias a seu respeito que faziam parte da lei. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito, ou seja, do Messias, de Jesus Cristo, está escrito na lei, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: Está escrito, Jesus falando, que o Cristo haveria de sofrer, e sofreu, e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e ressuscitou, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados. E hoje essa é a base do Novo Testamento e a missão nossa: pregar Jesus Cristo para perdão dos pecados a todas as nações, não mais somente para o povo de Israel, né? A nova aliança é para toda a humanidade, começando por Jerusalém. E ali começou a igreja de Cristo no dia de Pentecostes, os apóstolos recebendo o Espírito Santo de Deus, pregando Jesus Cristo com poder. Vocês são testemunhas dessas coisas, falando para os apóstolos. Jesus cumpriu, preencheu, satisfez as deficiências da lei de acordo com a presciência e predeterminação de Deus. Para isso, Jesus Cristo veio ao mundo. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus que é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados de graça por Deus, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu a Cristo como sacrifício e propiciação mediante a fé daqueles que teriam dali em diante, nós temos hoje, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, a justiça de Deus. Em sua tolerância de Deus, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, na era de hoje, né, continua em vigor, Deus demonstrou a sua justiça, está escrito na Bíblia, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. É essa a nossa pregação hoje para o mundo. Cristo Jesus, Jesus Cristo a salvação. E todos aqueles que tiverem fé nessa pregação, na palavra de Deus, pregarmos somente o que a Bíblia diz, todos que tiverem fé terão a salvação eterna, através do batismo, que é o início, que é a consumação dessa fé em Cristo, para que possam ter o perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo, o selo de Deus, até a vinda de Cristo. E o Espírito Santo ajuda no dia a dia, é uma pessoa que nos acompanha, nós somos o tempo dele, que nos acompanha no dia a dia para seguirmos firmes no caminho de Deus. Iremos pecar porque somos humanos e falhos. Mas o autor João, em sua carta, disse
que Deus está disposto sempre a perdoar seus filhos, desde que confessem a Deus, somente a Deus, os seus pecados, com arrependimento sincero de coração, e novamente seremos purificados pelo sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. Estaremos revestidos novamente de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo falando aos Romanos, irmãos, o desejo do meu coração e de minha oração, olha o desejo de Paulo, a Deus pelos israelitas. Ele tinha amor para o seu povo. Paulo era judeu. É que eles sejam salvos. Eles não acreditavam que Cristo Jesus era o Messias, Filho de Deus, e o propósito de Cristo aqui na terra. Eles esperavam o Messias que salvassem eles da escravidão aqui na terra. E Jesus pregou que o reino dele não estava aqui. O reino dele era nos céus. E a igreja hoje faz parte do reino dele, reino de Deus, começa aqui. Mas o nosso mundo não é aqui. Nós estamos sendo purificados, mudados, transformados para vivermos com Deus. Assim como Adão e Eva sem pecados viveu com Deus no paraíso, nós viveremos com Deus nos céus sem pecados, graças a Jesus Cristo. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Os judeus têm zelo por Deus, obedecendo a velha lei, o Velho Testamento. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, eles não tomaram o conhecimento de Cristo, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, os fariseus, né, faziam muito isso, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, o fim do Velho Testamento é Cristo. O Velho Testamento nós vimos que ela nos levou até Cristo. Cristo é a justificação para todos aqueles que creem que Ele é o Senhor e Salvador. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viessem essa fé, estávamos sob custódia da lei, dizendo isso para o povo judeu, né? Só os judeus estavam sob custódia da lei. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, e foi revelada em Cristo Jesus. E hoje está nos revelada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei foi o tutor até a vinda de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Hoje, depois de Cristo, somos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, não estamos mais sob o controle da velha aliança, do Velho Testamento. Isso para o povo judeu. Nós, gentios, nunca tivemos uma aliança com Deus até a vinda de Cristo. Infelizmente, hoje temos muitos seguindo as tradições contidas no Velha Aliança, no Velho Testamento, tais como dízimo. Jesus Cristo, no Novo Testamento, os apóstolos pregaram que é a coleta. O dízimo está lá no Velho Testamento, era um mandamento do povo de Israel, dos judeus, das tribos de Israel, somente com Deus. E o dízimo era destinado, nunca foi em dinheiro, era gêneros alimentícios e pecuária, animais, para o povo dos levitas que não tinham renda própria e tinha a finalidade o dízimo para eles. Então era algo exclusivo na velha aliança para o povo judeu. E muitos hoje, no pleno século XXI, na nova aliança, instituem nas igrejas denominacionais, não a igreja bíblica, o dízimo. E sabemos que no Novo Testamento, Paulo fala muito, né? Os próprios apóstolos, nunca esquecer dos pobres, que é a coleta, aquela oferta de coração espontânea para ajudar os pobres, os necessitados, principalmente os da fé, e também ajudar a pregação, propagação da palavra de Cristo. Muitos guardam um sábado hoje, e aprendemos que no Novo Testamento, o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, onde os apóstolos, os irmãos em Cristo, os discípulos de Cristo, os membros da igreja de Cristo, se reuniam para adorar o Senhor, participar da ceia. Regras de alimentos, né? Tudo que Deus fez é lícito, com ações de graça. Nós temos que, em tudo dar graça, tudo que comermos hoje é agradecer a Deus. E temos a consciência de comer aquilo que é bom para nós, para nossa saúde. Mas tudo é lícito, tudo provém de Deus. Instrumentos musicais no culto. Nós vemos que no Novo Testamento não há nenhuma passagem que fala sobre instrumentos musicais bíblicos. Que os louvores dos apóstolos, Paulo e Saulo estavam presos, cantavam frutos dos lábios, os irmãos cantavam frutos dos lábios. O Novo Testamento fala isso, essa doutrina, que os frutos, os louvores cânticos têm que ser dos lábios. Né? Incenso.
No Velho Testamento, acendiam incenso lá no tabernáculo para as orações, os pedidos chegarem a Deus. E hoje sabemos que todos nós somos, no Novo Testamento, Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes. Antigamente era só os levitas. Hoje todos nós somos sacerdotes. O templo de Deus não é físico, nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo, nossa alma, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E nossas orações chegam a Deus. Temos que orar. Conclusão, irmãos, sobre essas observações do Velho Testamento, do Novo Testamento, espero que não tenha trazido confusões, né? De uma forma bem clara e resumida, o que é velho e morreu, o que é novo é o que está em vigor. Com base nos textos bíblicos dessa lição, nós concluímos que não estamos nos dias atuais, que não estamos mais na velha lei, nos dias atuais, sujeitos à aliança mosaica, né? Nós não estamos mais sujeitos ao Velho Testamento. Nós, gentios, nunca tivemos, para começar por aí, né? Essa aliança foi de Deus somente com o povo de Israel. Então, os judeus não estão mais, nem eles não estão mais sujeitos à aliança mosaica. Mas muitos não aceitaram Cristo, ainda seguem o Velho Testamento. E muitos homens hoje gentios, né, muitas pessoas, religiões aí, igrejas, que nunca tiveram sob a aliança Velho Testamento, mosaico com Deus, e se sujeitam ao Velho Testamento, às leis mosaicas, né? Como eu falei, do dízimo, do sábado, alimentos e tudo mais. Se alguém tentar se justificar-se por observar a lei, sábado, dízimo, comidas, ou exigir sua observância, eles invalidam a graça. E até porque não vão conseguir cumprir o Velho Testamento. Deus falou, o meu povo Israel não foi capaz de cumprir a velha aliança, a aliança que eu fiz com eles. Eles transgrediram a aliança, foi por isso necessário Deus fazer uma nova aliança em Cristo Jesus. Por isso Deus mandou o seu Filho, para que tenhamos uma melhor aliança baseada em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus. Hoje estamos sob a nova aliança contida no Novo Testamento, que se iniciou com a morte de Jesus Cristo. Na nova aliança está contida a Igreja de Cristo e toda essa doutrina dos apóstolos ensinadas por Jesus, durante que Jesus esteve aqui no ministério dele, e foi relembrado esse ensino pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, que nos inspirou a ensinar e a registrar tudo que hoje fazem parte do Novo Testamento. Deus nos revelou todo o seu mistério, seu ministério, tudo hoje está escrito na Bíblia. E aquilo que não está escrito na Bíblia pertence a Deus. Não devemos furungar, buscar coisas que não estão escritas na Bíblia. Sigamos apenas o que a Bíblia diz. Lá o autor, Paulo, falando a Timóteo, diz que todas as Escrituras é inspirada pelo Espírito Santo e ela é útil para o ensino, repreensão, correção, para que o homem seja plenamente apto para toda e boa obra. Então, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Já estou até aprendendo a decorar algumas passagens, mas o importante é saber a essência, né, do teor da Bíblia. Irmãos e ouvintes, que Deus abençoe a todos. Espero que essa lição tenha sido válida para sabermos a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dizes coisas degradantes quando não